E eu gostaria de falar sobre esse tema tão importante. Estamos acabando o ano. Eu acho que, não sei você, mas eu acho que esse ano foi atípico para todos e talvez tenha sido o ano que você mais passou junto com a sua família, dentro da sua casa, pelo menos alguns meses foram assim. E eu gostaria de falar sobre algumas coisas que estão acontecendo com a família no dia atual e como nós, como igreja, precisamos lidar com essas situações. Então eu convido você primeiramente a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, logo o primeiro livro aí da Bíblia, o primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós vamos ler primeiramente. Gênesis capítulo 1, 27 e 28 diz assim: Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Amém? A gente estava no jogo de futebol esses dias, um pouco antes desse dia da família, e um dos irmãos aqui da igreja, depois do jogo, a gente estava conversando, e ele falou assim: pastor, eu estou assustado de ver quantas pessoas do meu círculo de amizade se divorciaram nessa quarentena, tanto cristãos, pessoas da igreja, que era do círculo de amizade dele, quanto pessoas do trabalho dele. Ele falou que foi uma coisa avassaladora, e a gente estava conversando sobre o ataque que o inimigo tem feito às famílias. A gente sabe que desde o começo, dos primeiros tempos, lá de Adão e Eva, o inimigo já vem tentando minar a família, já vem tentando destruir a família. E com a pós-modernidade, novos conceitos de família têm surgido a cada dia. E a última que surgiu, para meu espanto, talvez a mais narcisista de todas, é a pessoa que se casa consigo mesma. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade. Aqui no Brasil, se eu não me engano, já houveram 3 casamentos desse modelo. A pessoa organiza de fato um casamento, como a gente faz na igreja, mas num salão. Existe uma pessoa, um mestre de cerimônia, e de fato ela se casa com ela mesma. Não existe uma outra pessoa, e ali ela constitui uma família. Se você procurar essa notícia, você vai ver. Então, esses modelos de família têm surgido, e depois que eu voltei para casa, eu levantei algumas questões com aquele irmão, que nós vamos falar daqui a pouco, mas primeiramente eu gostaria de trazer para nós meditarmos o porquê que o inimigo quer tanto destruir as nossas famílias. Qual é o motivo dele focar as nossas casas, as casas das pessoas que já conhecem a Cristo, a casa daqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus? Qual que é o prazer do inimigo? Lógico, além de afrontar ao Criador, ao Deus soberano que é o nosso Deus, mas qual é o objetivo dele em fazer isso? Eu levantei algumas coisas aqui, alguns apontamentos para a gente refletir. Primeiro, porque Deus usa a família para nos ensinar acerca da sua própria natureza. Quando Deus diz aqui que serão homem e mulher uma só carne, nós temos aqui uma espécie, quando o homem ele torna-se um com a mulher, nós temos aqui um vislumbre, uma oportunidade como é que eu posso dizer? Uma oportunidade de experimentar, ainda que seja um pouco, o que significa a trindade, o relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde os 3 são são 3, e quando o homem encontra-se com a mulher e torna-se uma só carne com ela, a ideia desse conceito
é que de fato isso seja, lógico, em proporções muito diferentes, uma proximidade daquilo que Deus vive em sua glória. E quando Ele coloca essa destruição nas nossas famílias, nas nossas casas, Ele cria uma confusão acerca da natureza do próprio Deus. Porque Ele acaba dividindo, Ele acaba separando, Ele acaba criando confusão nessas pessoas, nesses casais, nesses relacionamentos, quando na verdade esses casais eram para testemunhar a glória de Deus, para viver um pouco daquilo que Deus vive em seu soberano poder. A segunda coisa que o diabo tenta destruir a família em todo o tempo, é que Deus usa a família para nos ensinar a viver em comunidade. Pedro chama a igreja de a casa de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. E Paulo diz que os crentes são a família de Deus, em Efésios 2, 19. Ao destruir a família, indiretamente, o diabo está também destruindo a nossa igreja, as nossas igrejas, ou a igreja, o corpo de Cristo, porque ao destruir a família, ele destrói também o corpo. A Bíblia nos diz que, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então a igreja é o grande corpo de Cristo, onde você, eu, aquele nosso outro irmão, Pedro, Paulo, João, José, Maria, todos nós formamos esse corpo. E se o diabo consegue atingir uma parte desse corpo, uma parte dessa família, a igreja acaba sentindo, porque nós somos um corpo, somos interligados. E o terceiro ponto do porquê o diabo tenta destruir é que Deus usa a família para ser um pilar na sociedade, para que a sociedade não descambe de vez. Existe na família uma ideia embutida de Deus, existe na família uma ideia embutida da glória de Deus, da perfeição de Deus. Ainda que o pecado tenha tomado as nossas vidas, a maneira como funciona a família tem muito a ensinar à sociedade, inclusive para aqueles que não conhecem a Deus. Eu coloquei aqui, a família segundo Deus serve de ilustração para que a sociedade possa conhecer verdades profundas do Evangelho. Olha que interessante. Temas como a paternidade, relacionamento fraternal, harmonia relacional são encontrados no contexto da família instituída por Deus. Esses indicadores do Evangelho acabam servindo de parâmetro para que as pessoas não cristãs compreendam as promessas evangélicas. Veja que Deus usa a harmonia da nossa família para que o Evangelho seja visto a partir das nossas famílias. E às vezes a gente não precisa nem pregar. Eu não sei como é na sua casa, mas já teve casa que você foi? É lógico que quando você vai na casa de uma pessoa, todo mundo tenta se comportar o melhor possível. Mas tem casa que você chega e fala, nossa, Deus está nessa casa. Existe paz, existe harmonia e... Irmãos, não se enganem, quem é do mundo e chega em uma casa assim, sente a mesma coisa. Porque quem é do mundo, e às vezes a casa é turbulenta, é uma briga, é uma confusão, quando ele entra num lar assim, ele sente que existe algo diferente. Ou você mesmo no trabalho, vive falando da sua esposa, falando de como o seu relacionamento é bom. Embora todos os relacionamentos tenham dificuldades, você testemunha as outras pessoas que estão ao redor a respeito da sua família. É justamente isso que Deus planeja com a família. Ele planeja que nós sejamos tratados, transformados, melhorados em nossa família, para que nós possamos servir de luz também para outras famílias. E o que o diabo tem feito, meus irmãos, é cada vez mais tentar confundir os papéis de cada um dentro da família.
E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 5, e o que eu vou falar hoje, eu falei isso de manhã, não é novidade para ninguém, mas são bases que muitas vezes a sociedade, a cultura pós-moderna, as novas ideologias vão transformando, e elas de alguma forma vão entrando dentro dos nossos lares de uma maneira travestida, e nós não conseguimos ver a sutileza do trabalho do inimigo. Efésios capítulo 5, versículo 22, aliás, versículo 21, começa assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Versículo 22, esposas, sujeitem-se cada uma a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. E aqui eu pedi para o Tiago colocar um esqueminha ali que eu fiz, e ele pode deixar na tela, para a gente ver, e eu gostaria de trazer a primeira verdade que precisa ser restabelecida no conceito de família que Deus tem para as nossas vidas. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, e eu quero que vocês saibam, irmãos, que Paulo, ao falar isso, causou uma confusão naquele tempo, porque a mulher daquele tempo, ela não tinha voz para nada, ela não era nem contada. Quando nós vemos que havia uma multidão de 5.000, são 5.000 homens, fora mulheres, porque as mulheres não tinham o peso da contagem, do voto. E quando Paulo vem com essa ideia, ele causa um choque, porque ele está colocando a mulher na igualdade do ser do homem. Ele está colocando a mulher justamente ao lado do homem. E tem um autor que diz o seguinte: uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. E esse irmão me perguntou: pastor, por que você acha que tanto casamento dá errado? E eu estava conversando: por que você acha que tanta família dá errado, muitos filhos se perdendo? Eu falei: irmão, eu acredito muito no princípio da sujeição da palavra de Deus, e pelo que eu vejo, toda regra tem sua exceção, mas na maioria das vezes, quando esse esquema, esse protótipo aqui de Deus se desregula, o casamento tende a degringolar, o casamento tende a ir, a família tende a ir para um lado que não é bom. E aqui Paulo está dizendo a primeira coisa, que mulheres, sujeitem-se, ou outra versão, talvez a sua Bíblia vai dizer, mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Bem disse esse autor que o diabo, ele quer esvaziar o sentido das palavras. E hoje, quando você fala que as mulheres devem ser submissas, o que se pensa é no homem da caverna, ele na frente, com um cajado, um pau na mão, segurando no cabelo da mulher e arrastando ela. Essa é a submissão à lá televisão que a gente vê. Mas a palavra de Deus, quando Paulo escreve isso, não tem nada a ver com essa submissão. A submissão não é inferioridade, não é escravidão, não é desqualificação, muito pelo contrário. Nesse tempo, Paulo coloca a mulher ao lado do marido, na família, dizendo a importância que ela tinha. Só que hoje isso é usado como se dizer que a mulher deve ser submissa, como se isso fosse algo antiquado dos tempos passados, e muitas coisas dessas ideias têm entrado dentro das nossas casas, tem transformado nossas famílias. Submissão não é inferioridade, não é escravidão. A submissão da esposa, de acordo com um biblista, é a liberdade dela. Olha que interessante. Esse autor vai dizer que a verdade liberta. Logo, ser submisso é uma ordenança do Senhor. Logo, uma esposa só será de fato livre se ela for submissa. Ou seja, o que ele está falando aqui é um paradoxo. Para que a mulher encontre a missão dela dentro da família, dentro da casa, ela precisa se submeter ao seu marido.
E muitas vezes nós não temos visto isso nos nossos lares. Quantos casamentos acabam porque esse processo não funciona, esse esquema não funciona, esse princípio da sujeição de Deus não funciona. A missão da mulher dentro da família é ser submissa ao seu marido por amor a Cristo. Justamente por entender, mulher, que Cristo é o seu Senhor, você submete ao seu marido, mas não é uma submissão cega, totalmente incondicional, é uma submissão entendendo que essa é a sua missão. Afinal de contas, estar ou ser submissa é estar sob uma mesma missão, e essa missão quem dá é Deus. É lógico que nós teremos a parte do marido daqui a pouco, só que isso muitas vezes tem se invertido. Tem um amigo que usa esse mesmo quadro e ele coloca ali o homem, ao invés do homem ser o líder espiritual, ele escreve ali, banana. E a mulher acaba tomando conta da situação. E quando isso acontece, há uma desorganização, há uma inversão de papéis. E quando há essa inversão de papéis, as coisas ficam confusas dentro do lar. E o diabo aproveita para destruir, para minar, para avassalar a família. Se o papel da esposa, nesse princípio, é ser submissa ao seu marido, o papel do marido é um papel muito mais árduo. Diz assim, maridos, ame a cada um, a sua esposa, versículo 25, como Cristo amou a igreja. Vamos parar por aqui. Podia ter só esse versículo e já seria o suficiente. O que Cristo fez pela igreja? Morreu. E Paulo está dizendo que nós devemos amar as nossas pessoas assim como Cristo amou a igreja. Por tabela ele está dizendo que nós temos que fazer o que pela nossa esposa? Morrer. Mas ele não para por aí, ele continua. Ele entregou a sua vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a e ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem desculpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. É muito sério isso para nós homens, porque Paulo nos coloca a ordenança, o mandamento de dar a nossa vida pelas nossas esposas, assim como Cristo deu. E isso significa que nossas vontades devem ser anuladas, nossos desejos devem ser anulados em prol dela, e se for preciso dar a nossa vida, nós teremos que fazer. E aí a gente entra em todo aquele conceito de egoísmo, do que eu quero, do que eu faço, dos meus sonhos, dos meus planejamentos, mas ela vem primeiro. E quando uma pessoa dessas ideologias pega um versículo, ela só lê a parte da mulher ser submissa, mas não lê a continuidade que fala do homem, e da necessidade do homem de amar. E aqui, 5 verbos que está nesses 5 versículos. Amar, ou seja, o homem deve amar de uma maneira sacrificial, é dar a vida. Ele deve entregar-se, ou seja, quando você se entrega, você não é egoísta, sua vida já não importa tanto, importa mais a vida dela. Ele santifica, ou seja, ele visa o bem dessa pessoa amada. Ele purifica, ele busca a perfeição dessa pessoa amada. Tudo isso é papel do marido. E ele apresenta a Deus. E ele vive com essa pessoa. Ele traz para si uma felicidade plena. Então a missão do marido, primeiro, é cuidar da espiritualidade da esposa.
Existem casamentos totalmente destruídos porque os homens muitas vezes não têm coragem ou não têm a ânsia de pegar uma Bíblia para ler e para discutir e para cuidar da espiritualidade da casa. Eu sempre digo para os jovens e para os... Eu disse hoje cedo, como você quer que o seu filho leia a Bíblia se ele nunca te viu lendo a Bíblia? E muitos pais acham que o papel dele é trazer o sustento para casa, é pagar uma escola particular. Mas, meus irmãos, eu posso te dizer, quando eu estou dizendo pai aqui ao homem, essas coisas vão passar. Foi muito bonito no velório da irmã Gersina, de ver todos os filhos, os netos, apesar de tristes, satisfeitos com a mãe que tiveram. Porque ela sempre ensinava a eles a palavra de Deus, e sempre dizia, apesar de uns não serem cristãos ainda, de que aquele era o caminho. Foi o maior bem que ela pôde oferecer aos filhos, foi o maior ensinamento que ela pôde oferecer aos filhos. E o marido deve apresentar e cuidar da espiritualidade dessa esposa, a fim de oferecê-la a Deus como irrepreensível. Eu me lembro, conversando com o pastor Rafael sobre esse assunto, um desses dias, e ele falou assim, olha, nós precisamos apresentar a nossa esposa a Deus muito melhor do que nós tiramos ela da casa dela. E tem gente que tira uma mulher, tem homem que tira uma mulher da casa do pai, e na hora de entregar para Deus, está entregando só os cacos. Justamente porque ele não cuidou. E é por isso que os casamentos vão se destruindo. E o diabo usa essa confusão de papéis. Ele costuma dizer nos ouvidos de que o importante é o alimento que você traz para casa, é o conforto. Você tem que ser macho mesmo e passar por cima de todas as coisas. E quando eu digo macho, não é o mesmo macho que o pastor Rafael usa aqui. Porque para ser homem macho, tem que chorar junto com a mulher quando ela está triste. Só homem macho consegue fazer isso. Só homem macho consegue parar na cadeira e falar assim, nossa, olha, eu estou tudo errado, eu preciso mudar meu comportamento com a minha esposa. Eu preciso olhar mais para ela, eu preciso cuidar do coração dela. A missão do marido também é cuidar das emoções da esposa. A Bíblia fala, amar como ama a si mesmo. Dificilmente a gente vê um homem maduro se autoflagelando ou se automachucando ou falando assim, eu vou entrar naquele negócio só para perder dinheiro. Não. Porque nós nos amamos. Apesar das vezes a gente comer um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais redondo, a gente se ama. E a Bíblia fala que nós devemos amar as nossas esposas como amamos a nós mesmos, e muitas vezes nós não fazemos isso. E eu estava passando tudo isso para aquele irmão, falei, irmão, e eu vejo que muitas vezes o que acontece é isso. Os papéis vão ficando confusos dentro de casa, aquele princípio da sujeição vai mudando, a mulher começa a mandar, o marido não tem mais voz, os filhos percebem isso e a casa vira um terror. Deus já não é mais o centro. Deus ele vai para outra esfera porque a família coloca outro sonho na frente, a família coloca outro Deus na frente, seja o sonho, seja a casa própria, seja um carro, seja o estudo dos filhos, seja a profissão. E esse esquema, esse princípio dessa sujeição, ele é bagunçado e a família começa a ser destruída. A missão do marido também é cuidar do físico da esposa. É nossa parte. Dizem que, por exemplo, se você casou com uma mulher que tem só 2 dentes, a sua missão é ajudá-la a conquistar os outros dentes. É sua missão. Se ela não sabe ler, a sua missão, marido, é ajudá-la a melhorar nessa questão física.
também, para que ela possa parecer cada vez mais bonita, para que ela possa ser uma noiva cada vez mais perfeita e ser apresentada a Deus muito melhor do que você pegou. E quando eu digo pegar, não é no sentido pejorativo, mas no sentido de quando a caminhada começou. Assim, o marido nunca deve usar sua liderança para sufocar a esposa, nem para impedi-la de se expressar. O conceito de autoridade nas Escrituras não tem a ver com poder, domínio e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor. Paulo não está dizendo que os maridos devem exercer a autoridade, mas ele está dizendo que os maridos devem amar as suas esposas. E quando esse princípio se encaixa, o marido ama tanto a esposa, que ela, vendo que ele o ama, e ele também se sujeita a Deus, ela, por amor a Deus, se sujeita a ele de forma automática. E tudo se encaixa, a engrenagem começa a funcionar. Mas quando a gente vê que as famílias estão sendo destruídas, é porque alguém quis trocar esse eixo de lugar. Como eu falei, Deus já não é mais o centro. A nossa felicidade talvez está no centro. O nosso egoísmo passa a ser o nosso Deus. E as pessoas têm dificuldade em procurar ajuda nessa área. Infelizmente, muitas pessoas quando chegam para procurar ajuda, a mágoa já está tão grande. A falta de perdão, já não é possível mais construir, porque os papéis não têm mais como ser consertados, apesar que quando ambos querem, Deus conserta. Mas nós não acabamos aqui ainda nos princípios da família. Capítulo 6 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Aquele princípio que coloca aqui, Deus está em cima. Marido e mulher juntos e os filhos embaixo. Mas a gente vê em algumas casas que os filhos não estão aqui, eles estão acima dos pais, porque são eles quem mandam na casa. E isso é uma destruição também do modelo de família. Pais que não possuem controle mais sobre os seus filhos, que os filhos ditam as leis, que os filhos ditam as regras. Isso é uma deturpação do modelo de família. E quantos pais passam vergonha na rua, nos restaurantes, nos estabelecimentos, porque os seus filhos não têm controle, mas os filhos não terem controle, quando crianças, a culpa não são dos filhos, são dos pais. Porque os pais precisam se submeter a esse princípio. E a minha grande pergunta, para a gente caminhar para o final, é que mais um mês, mais um dia da família a gente comemorou, e a gente precisa olhar para as nossas famílias e ver quais os tipos de pensamento pós-moderno têm adentrado do nosso lar, a ponto de desestabilizar esse princípio da sujeição que Deus colocou na palavra de Deus, porque nós vimos hoje que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí você diz, mas na minha casa não é assim. Eu sinto muito, meu querido, mas tem tudo para dar errado. E não é que eu estou torcendo para dar errado, mas é que a palavra de Deus está dizendo. Se você quiser seguir esse caminho, o problema é seu. Você quem vai colher os frutos, você quem vai colher os problemas, as dificuldades, as consequências. Mas a partir do momento que você se submete a esse princípio, que você se submete a esse princípio que Paulo trouxe em Efésios, como o pastor disse hoje também,
inspirado por Deus. Ele não falou do acaso, ele não falou porque isso estava na cabeça dele, não, porque naquele tempo Deus já viu, tinha visto que alguma coisa não estava certa, e Ele nos deu esse princípio para que nós pudéssemos viver uma vida de paz, de comunhão. Como é interessante ver que esse é um mandamento com promessa. Deus está prometendo a você, filho, que se você honrar o seu pai, que se você honrar a sua mãe, os seus dias vão ser prolongados. Não é uma promessa de qualquer pessoa, é uma promessa do próprio Deus. Muitos filhos tentam contrariar os seus pais depois de adulto, depois de adolescentes, como se os pais não soubessem de nada. O contrário também é verdade, porque se você não honra, os seus dias não serão prolongados, é vida curta. E você tem o direito e a possibilidade de escolher. Os nossos casamentos estão acabando, as nossas famílias estão sendo destruídas, porque esse é o melhor jeito de acabar com a igreja do Senhor. O diabo tenta, mas nós sabemos que ele não irá conseguir. Mas nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar ligados naquilo que tem acontecido dentro da minha casa e da sua casa. Eu não posso responder pela sua casa, eu não posso responder pelo seu relacionamento com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, mas a palavra de Deus é clara e ela diz: mulher, sejam submissas a vossos maridos, maridos, amem a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e filhos, honrem aos seus pais. Só que tudo isso só funciona se Deus for o centro, se Jesus Cristo estiver acima. Porque quando a mulher é submissa ao marido, e o marido decide não ser mais submisso a Cristo, isso para de funcionar. Ou quando o marido é submisso a Cristo, mas a mulher deixa de ser submissa ao marido, e automaticamente deixa de ser submissa a Deus, isso estraga. Quando os pais deixam com que seus filhos reinem dentro de casa, façam o que bem entendem, levem seus namorados para dormir dentro da casa, tudo isso é um desequilíbrio desse princípio da sujeição. E em 95% dos casos de famílias que se destruíram, esse princípio estava equivocado. E você pode voltar para sua casa pensando, talvez em alguns amigos que você conhece, não a fim de julgamento, mas tentando entender como era esse princípio da sujeição dentro da casa deles. E trazendo além, e muito mais além do que ficar olhando para a família dos outros, trazendo para a nossa realidade. Você, homem, o que precisa ser mudado para que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e dê a sua vida por ela? E posso falar, nós homens às vezes falhamos muito. Dizia um amigo meu: eu não vou no bar, eu não fico fora de casa, eu boto comida na mesa, você quer um marido melhor do que eu? Aí a mulher dele falou assim: eu quero um que conversa. Porque às vezes a gente acha que cumpre 3 ou 4 coisas, nós somos bons, nós estamos por cima da carne seca, mas não. E mulher, se o seu marido não está pegando no tranco, procura ajuda, vá ler a palavra de Deus com ele, dá uns toques para ele com sabedoria, não tenta tomar o controle da casa, porque também vai dar errado. A gente sempre brincava, né, que quando a gente era adolescente, a gente ficava ligando para os irmãos mais velhos para jogar bola, e às vezes a gente escutava no telefone, né? Ô fulano, vamos jogar bola? Ele: calma aí, amor, posso jogar bola? Não! Aí a gente já ria, eu falei: isso aí a mulher não deixa, isso aí a mulher é brava. É lógico que é só uma brincadeira.
Mas as nossas famílias estão sendo destruídas porque nós não estamos cuidando com o que a palavra de Deus tem nos dito. Nós não estamos exercendo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Nós não estamos praticando. E a Bíblia vai dizer que o homem é o cabeça do lar. E posso dizer uma coisa, se tudo está dando errado, a culpa não é da sua mulher, a culpa não são dos seus filhos, a culpa, se é que eu posso dizer culpa, mas a necessidade de puxar a responsabilidade é nossa, dos homens. E muitas vezes nós não temos feito isso. Nós temos deixado a boiada andar. E a hora que a gente vê, nosso curral já está vazio, nós não temos mais nada, perdemos tudo, somos estranhos vivendo dentro da mesma casa, e isso impacta aqui dentro, no corpo de Cristo, porque é mais uma família que se perdeu, que se destruiu, e nós sentimos isso como corpo de Cristo. E mais, a gente leva a mensagem para as pessoas que não conhecem a Cristo, contrária ao princípio da família, do relacionamento. Porque nós devemos ser exemplo para as famílias que não conhecem a Cristo. E não servir de um exemplo negativo. E eu digo a você para que ao retornar para casa hoje, você vai olhar nesse tempo de um ano que nós tivemos tão diferente. Como foi um ano avesso. Eu creio que até os que estão com cabelos mais brancos do que o meu, com mais idade, talvez não tenham passado a realidade que viveram esse ano. E tem gente que fala assim, nossa, se essa pandemia durar mais 2 meses, vai acabar minha família. Mas tem gente que está falando o seguinte, nossa, isso foi a melhor coisa para a minha vida. Porque eu pude ficar em casa, eu pude ficar com a minha esposa, eu pude ficar com os meus filhos. Deus pôde trabalhar nas nossas vidas. E eu te pergunto, qual que é o tipo da sua família? Como é o tipo da sua casa? Você fica torcendo para o chefe pedir para você ir trabalhar? Deus, faça que ele ligue, eu não aguento mais minha mulher, não aguento mais meu marido. Às vezes quando alguém se aposenta, eu brinco com a esposa, né? Falei, agora você está enrolado, e vai ficar com o camarada aposentado dentro de casa. Nilton está até rindo, né, Nilton? Vai ficar com o camarada aposentado dentro de casa. Ela fala, ó Deus vai me dar misericórdia. Não, nós precisamos viver isso que Deus está nos dando de presente. Ele disse tudo, ele criou a cartilha e falou assim, olha, quer ser feliz? Só segue. Siga isso e seja feliz. Eu queria pedir para você voltar para sua casa hoje, pensando sobre esses princípios da família. Nós não podemos mais perder nossa família para o mal, para o inimigo, para o diabo, para as ideologias que têm se adentrado por diversas portas. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos olhar para a nossa família e ver se estamos vivendo Efésios 6, e pensar que a família sim, é um projeto de Deus, onde Deus se revela através dela, para nós mesmos e para os outros que ainda não conhecem a Jesus. Amém?